Gente, as crianças vão seguir ali a Helena, ali no final. Então, quem tem criança, tem uma programação para elas lá em cima. Oi de novo. Vocês se divertem? Que bom. É sempre um prazer ser aí o motivo de riso de vocês. Inclusive, duas coisas. Já vou chegar em por que eu recebi essa mensagem. Alguém falou assim, nossa, os seus shorts da pregação da semana passada deu 38 minutos. Falei, Jesus Cristo, pera lá. Daqui a pouco eu tô aí virando a Priscila, ou pior, o Henrique, né? Pregando aí 1h30. Então, já vamos encurtar isso, que todo mundo tem mais o que fazer. 2, como é que vocês me deixam chegar aqui com aquela cara de morta? Cara de morta. Porque não contente em ter tido uma crise alérgica no domingo passado, estava com o olho meio assim. Cheguei aqui, não tinha passado nenhum batom na boca. Não teve ninguém para dizer assim, amiga, vai ali no banheiro rapidinho. Não, hoje trouxe até um batom. Por quê? Né? Já ia chegar mais cedo, porque hoje tivemos o nosso encontro com os teens. Já acordei de novo com a minha alergia. Gente, domingo é um dia que tudo acontece no domingo. Acordei com a minha alergia, meio atrasada. Pensei, puxa vida, tinha que acordar, né, um pouquinho mais cedo para dar tempo do rosto, né, se acostumar. Não. Acordei em cima da hora. Enquanto eu estou me arrumando, eu começo a ouvir um miado. Fraco. Miau. Falei, meu Deus, tem um gato preso em algum canto. Um dos meus gatos dormiu fora de casa. Aí bota o gato para dentro com toda a minha culpa. Falei, meu Deus, como que... Haroldo, o nome dele. Como que Haroldo dormiu do lado de fora de casa? Tal, não sei o quê. Bota o gato para dentro, dá uma ração molhada para tentar, né, reconquistar o gato, porque agora ele me olhou com cara de que tipo de pessoa é você. Só deu tempo de pegar o batom, porque eu tinha toda a intenção de passar um corretivo em uma base. Tinha toda a intenção, mas não deu tempo. Tive que me contentar com um batom. Depois do vídeo, eu preciso sim. É que vocês não sabem. Essa luz aqui, bem na sua cara, ela revela todas as suas imperfeições. Um negócio assim, eu nem gosto de me ver de novo, mas eu fui ver porque tinha 38 minutos. Foi a Ana Esther que me mandou a mensagem, falando assim, você disse que ia falar sobre o mal, mas eu acho que foi sobre esperança. Falei, é verdade. Guardei as mensagens de esperança para o início do ano e as do mal deixo mais para frente. Mas estamos falando sobre o mal, ou bem ou mal. Mas prometo que vai ser mais curto do que longos 38 minutos. Muito bem. Obrigada, vocês são uns amores. Fingem tão bem. Quando tem ceia, a gente consegue introduzir a mensagem na ceia. Então, eu falei, e é verdade, que nós vamos ficar no Evangelho de João. E uma das marcas do Evangelho de João é essa presença dessa imagem de amor que é construída pelo Evangelho de João. O Evangelho de João, falei para vocês na semana passada, foi toda uma construção comunitária esquisita. O Evangelho de João é um evangelho esquisito. E comentei também na semana passada que é um evangelho tão estranho que quase que não entra no cânon. Gosto sempre de lembrar isso, porque a gente está tão acostumado, a gente gosta tanto de João, a gente cita João 3,16, a gente, né, é um texto que faz parte aqui, né, da nossa narrativa. Então, quando eu conto para as pessoas que quase que não entra no cânon, as pessoas ficam, oh! Imagina quantos outros também não entraram dentro dessa lógica que fazia todo sentido naquele momento. O que é interessante do texto de João é que ele gasta muito tempo fazendo coisas que nenhum outro evangelho faz. Ele está muito preocupado em dizer, entre aspas, palavras de Jesus.
Se você, na sua adolescência, teve uma Bíblia, como eu tive, que botava em vermelho o que era a palavra de Jesus, o Evangelho de João, ele parece que sangraram nas páginas, porque quase não tem texto preto, é quase tudo vermelho. E isso tem uma intencionalidade. Quais são essas intencionalidades? Vou explicar. Quando você transforma um discurso teológico em palavra de Jesus, você legitimiza esse discurso teológico. Significa que tinha alguém com um gravador atrás de Jesus, gravando todas as palavras para depois transformar em livro? Não. Mas significa que as pessoas estavam não apenas organizando tudo o que Jesus falou, colocando isso em texto, mas estavam também colocando um pouquinho de como elas apreenderam o discurso de Jesus. Não era só o discurso de Jesus, é também como se entendia o discurso de Jesus. E ao dizer, não tem só o discurso de Jesus aqui, tem também o que se entende como o discurso de Jesus, isso é válido para todos os evangelhos e não só para João. É que João, isso é muito latente. João é como se fosse, ele quase inteirinho, um tratado teológico. Quando eu falo um tratado teológico, vocês entendem o que eu quero dizer? Alguém balançou a cabeça e disse assim, não. Um resumo da teologia daquela comunidade. Como quando o Tomás Aquino escreveu Suma Teológica. Uma coisa assim, bem resumida, bem curta. Não tem 3 volumes gigantescos, de tudo que ele entendia sobre teologia, sobre Deus. Tomás Aquino, lá no início do século VI, eu acho. Mas posso estar equivocada. João, Marcos, Mateus, todos esses livros, eles trazem um pouco disso. Mas João, ele não está preocupado em contar para a gente os fatos em ordem cronológica. Como, por exemplo, Lucas, que está lá preocupado em dizer, não, primeiro Jesus nasceu, depois ele foi perseguido, aí ele voltou, aí ele é traído, e ele vai contando as coisas, né? Tem a intenção de te contar uma história. João, o Evangelho de João, não tem a intenção de nos contar uma história, tem a intenção de nos contar uma teologia. Não é à toa que ele começa dizendo, no princípio era o verbo. Claramente, João era de humanas. Claramente, não tem dúvida. Que pessoa de exatas vai começar a escrever um livro dizendo, no princípio era o verbo? Talvez o Dalton. Mas porque ele tem um coração aqui das artes. Tem um coração das artes. O cérebro pode ser de química, mas o coração é das artes. Então, talvez ele, mas no geral, não. E o que diz para a gente, no princípio era o verbo? De fato concreto. Pouca coisa, e nem se pretende, porque é uma poesia. E, em muitos momentos, o livro de João nos traz uma poesia. Ao ler o livro de João, a gente precisa sempre lembrar que nós estamos lendo um tratado teológico. Está apresentando para a gente como que aquela comunidade vê Deus, como que aquela comunidade vê Jesus. Todas as cartas de Paulo têm um quê de discurso, tem um quê de tratado, mas a carta de Paulo, que é esse grande tratado, é Romanos. Romanos apresenta para nós como que aquela comunidade paulina se organiza em volta de Jesus. E várias outras cartas e livros vão justamente contar para a gente daquelas teologias. Agnes, para que você está falando isso? Para você saber. Use quando você achar que é importante. Mas, para nós aqui, é muito importante entender que nós vamos ler um discurso a partir do meio. Eu não tenho como ler esse discurso teológico desde o início, senão nós teríamos que começar em João 1 ou em João 13, e aí nós ficaríamos aqui para sempre. Então, nós vamos ler metade, uma parte, bem no meio ali, desse discurso teológico que diz assim, a partir do capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, porque João gosta de colocar sempre entre parênteses qual Judas que está falando, para você saber se você confia na pergunta ou não. Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus responde, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai, que me enviou. A gente vai parar aqui. Muito bem. João apresenta para nós alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade, posteriormente, a gente vai ler como Espírito Santo. Mas a comunidade não está pensando ainda em Espírito Santo quando constrói isso aqui. A imagem de Espírito Santo, a construção trinitária, ela é toda muito posterior, tá, gente? Então, quando João fala aqui de Espírito da Verdade, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês receberão o meu Espírito. Existe um espírito do mal, existe um espírito que mente, um espírito da mentira, que está aí enchendo os corações das pessoas de arrogância, e Jesus falou disso ao longo do tempo, esses fariseus que eles acham que entendem o que é religião, mas eles rejeitam. E existe esse Espírito da Verdade, que é como João coloca. Agnes, você está dizendo que não é o Espírito Santo? Eu estou dizendo, pode ser. Pode não ser. Pode, não pode, pode ser. Aí, isso aí é uma construção depois, para os teólogos depois. Aí depois os teólogos começam a olhar, não, isso aqui é o Espírito Santo com certeza, aquilo ali é o Espírito Santo, não, aqui que é o Espírito Santo, porque está dizendo Ruach Kadosh. E aí eles vão e entram na briga, não, o Espírito Santo está desde o início, não está desde o início, o Espírito Santo Jesus mandou. E aí ficam lá para sempre. Acho divertidíssimo, tenho certeza que não tinham uma roupa para lavar, que é a única explicação para essas discussões e elucubrações. Cadê a Priscila para ouvir que eu dizendo que os pais da igreja não tinham uma roupa para lavar? Alejandro, conta para ela depois, viu? Muito bem. Para mim, quando eu era criança, esse era um texto de terror. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Fim. Para mim, esse era um texto de terror. Por quê? Condiciona. Para mim, eu aprendi que esse texto condiciona. Deus me ama se eu amo o outro. Fim. Deus me perdoa se eu perdoo o outro. Está lá a parábola. Vocês lembram da parábola do credor incompassivo? Tinha um desenho, passava no domingo, depois da vovó Mafalda. Vovó Mafalda, pessoas que não sabem o que é isso. Era uma pessoa vestida de velha, que tinha um chapéu, que tinha um sapato de salto virado ao contrário na cabeça. E é um morango no nariz, e é uma coisa assustadora. Completamente assustadora. Dá um Google aí, vovó Mafalda, e aí você vai ver que é uma coisa assustadora, mas que por algum motivo as pessoas achavam que era ótimo para as crianças. Passava lá um desenho das histórias animadas, e tinha essa parábola do credor incompassivo, que era um desenho, Jesus contando essa parábola. E aí era isso, assim, uma pessoa que não perdoava a dívida de alguém, e aí ela era presa por uma dívida que ela tinha cometido e não recebia nenhum perdão porque ela não perdoou. Não perdoou, logo não tem perdão. Simples assim. Se você perdoa, será perdoado. Se não perdoa, também
Deus lá dos céus não te perdoará. Não sou eu que estou dizendo, é o texto, não aqui, em Lucas. Então, eu li esse texto e eu ficava assim, preciso, então, obedecer esses mandamentos para que Deus me ame. Está claro. A história de um amor de Deus incondicional, inclusive, nem concatenava muito bem na minha cabeça, porque não é bem assim que está aqui. Jesus está dizendo, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Esse que me ama vai ser amado pelo meu Pai. Sim? Então, para mim, esse era um texto tenebroso. Há pouco tempo atrás, eu comecei a ler esse texto com um outro olhar. E eu queria convidar vocês a olhar para esse texto de um outro lugar. E se, ao invés de condição, nós estivermos lendo promessa? O que eu quero dizer com isso? E se, ao invés de ler o amor de Deus como uma condição, condicionado ao meu amor ao outro, eu ler esse amor de Deus como uma promessa? Hoje, a partir de tudo que eu vislumbro sobre Jesus, a partir de toda a construção teológica que foi feita posteriormente, quando eu olho para esse texto, eu não consigo imaginar um Jesus que condiciona o amor de Deus. Vocês conseguem imaginar um Jesus que condiciona o amor de Deus? Dá para imaginar esse texto como um condicionamento? Então, para mim, esse é um texto de esperança, que se conecta com a nossa mensagem da semana passada. Porque o que eu falei na semana passada? Pausa, vamos fazer uma breve recapitulação, porque, em geral, as pessoas não lembram, porque é muita coisa na cabeça delas, nossos cérebros estão derretendo, porque a gente fica muito tempo nas redes sociais. Então, a gente precisa voltar e lembrar. Na semana passada, nós falamos sobre vencer o mal. E nós falamos sobre esse mal que a gente imagina que está fora de nós, que é algo que está lá distante, um mal fazendo maldades, como o malvado andando pelos encanamentos do Castelo Rá-Tim-Bum. Minhas referências são todas bem millennium. Não me envergonho. Não me envergonho. Então, o mal está lá. E aí, inclusive, li com vocês um trecho de um autor russo que dizia: quem dera que o mal estivesse todo num lugar só, onde pessoas mais estão ali fazendo mal o tempo inteiro, e a gente pudesse botar todo mundo numa ilha, fica todo mundo lá, ilhados com o mal. Fiz até essa piada do ilhados com o mal. Deixa eles lá. Eu não sei do que vocês estão rindo. Me falaram para ver esse reality show do Ilhados com a Sogra. Mas eu nunca vi. Então, a única coisa que eu tenho é a referência do Ilhados. Então, Ilhados com o mal. Deixa eles lá. Eu não sou uma pessoa dos reality shows. Deixa eles lá. E aí, pronto, todo o resto do mundo vai viver muito bem, certo? Só que não. E aí o autor fala: a linha que divide o bem e o mal passa no próprio coração. E quem quer destruir uma parte do seu próprio coração? Muito bem. Então, nós falamos um pouco sobre como o mal parece vencer, e às vezes o mal vence mesmo. Tem semanas e semanas, e tem dias e dias, e tem momentos que o mal venceu. Toda vez que uma criança é baleada, quando a polícia faz uma operação no morro, o mal vence. Toda vez que a gente perde um jovem para a guerra das drogas, o mal vence. Toda vez que alguém morre de frio nas ruas de São Paulo, ou alguém morre de fome nas ruas do Rio de Janeiro, ou de calor, porque a gente está quase chegando no ponto em que as pessoas vão morrer de calor, o mal vence de novo. Então, tem momentos que o mal vence. E nós falamos dessa peça filosófica dos tempos atuais maravilhosa, chamada Star Wars, em que a gente conversou de como há muitas pessoas e o mal parece muito grande e parece que ele se reatualiza e se reatualiza o tempo inteiro, mas há mais pessoas do lado de cá fazendo o bem, construindo caminhos luminosos. Resumo, você vê, 38 minutos resumi em quê? 5. Não precisava ter falado 38 minutos, está vendo? Muito bem.
Essa mensagem se conecta com a mensagem da semana passada, quando eu digo para vocês que as palavras de Jesus não são condição, são promessa. O que Jesus está dizendo para a gente aqui, o que o discurso teológico de João está nos dizendo é: se vocês entregarem amor, vocês vão receber amor. Quando vocês entregam amor, vocês recebem amor. E aí Jesus não está dizendo, o mundo vai amar vocês, as pessoas à sua volta vão te entregar amor. Não. A promessa de Jesus é mais profunda. Ao entregar amor, ao amar, é o próprio Deus que vai devolver esse amor. É o próprio Deus que vai amar vocês. Ao entregarem e viverem esse amor até o fim, a promessa de Jesus é: vocês também serão amados. Entende como muda quando a gente sai da condição e se transforma em promessa? A promessa de Jesus, quando nós estamos prestes a desistir, quando nós estamos cansados, quando as pessoas estão realmente insidiosas, fazendo maldade em todos os cantos e parece que realmente não tem jeito, vou viver minha vida só para mim. Chega, acabou. Vou ser uma pessoa egoísta agora. Essa semana eu tive uma conversa assim. Tive um problema, grave, e uma dos desdobramentos teve a ver com o fato de eu ter sido honesta, de eu ter dito uma verdade, que eu tinha permissão de dizer, eu podia contar essa verdade, mas ao dizer essa verdade, as coisas explodiram, digamos assim. Já aconteceu com vocês isso? E aí você volta para trás e pensa: para que eu fui falar essa verdade? Por que eu tinha que lidar com isso? Devia ter ficado quieta no meu canto, vivendo a minha vida. E as injustiças continuariam sendo feitas. Porque no meu caso seria isso. Se eu não falasse essa verdade, injustiças continuariam sendo feitas. Deixava as injustiças de lado, eu não ia ter crise de ansiedade, teria dormido muito bem, estava tudo tranquilo, meu coração não teria ficado apertado no meu peito, viva! A palavra de Jesus é o contrário. Toda vez que vocês forem tentados a viver uma vida só para vocês, toda vez que vocês forem tentados a viver uma vida voltada apenas para os seus próprios egoísmos, toda vez que vocês forem tentados a viver uma ética de um relacionamento que não se importa com o outro, só se importa consigo mesmo, com o seu prazer, toda vez que vocês forem tentados a viver só para si, ao escolher amar, ao escolher um outro caminho, a promessa é que vocês também receberão amor. Não vai ser do mundo, graças a Deus, vai ser do próprio Deus. A promessa de Jesus é: amem com o amor de vocês, o amor imperfeito, o amor incompleto que vocês têm, entreguem esse amor, e o que vocês vão receber de volta é amor divino. Não é condição. Deus vai continuar nos amando, quer a gente ame, quer não ame. Mas quando vocês amarem e sentirem, puxa vida, estou fazendo as coisas certas, não está dando certo, estou me preocupando com os outros, só pisam em cima de mim, eu digo a verdade, tudo explode na minha cara. A esperança para nós é de que Deus nos amará e fará morada em nós. Essa é a promessa de Jesus. Não como uma condição, mas como uma promessa de esperança para esse ano que a gente está ao longo de 3 meses iniciando, porque todo mundo sabe que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval, e o Carnaval é só em março quase. O último final de semana de fevereiro, primeiro semaninha ali de março. Enquanto nós estamos nos preparando para esse ano, enquanto nós estamos nos preparando para essa corrida, falei para vocês, dá uma descansada, porque vai ser pesado, o ano é sempre pesado, a gente nunca sabe o que nos espera. Fechei parênteses, já falei do descanso, minha militância do descanso eterna. Ponto. A esperança para nós que estamos lutando contra o mal, a esperança para nós nesse discurso, quando João chega lá no final, na carta de João, e fala: vocês venceram o mal. Porque a carta não diz, vocês vencerão. Vocês venceram, já venceram. Já venceram o mal.
Vencemos o mal todo dia, quando diante da possibilidade de não entregar amor, de sermos egoístas, de pensarmos de maneira egóica, só na gente, só nos nossos interesses, no nosso conforto, não sair da nossa zona de conforto de jeito nenhum. Quando nós optamos por um outro caminho, porque amar o outro, amar as pessoas, entregar amor é desconfortável, não é tranquilo. Se alguém disse que é tranquilo, é mentira. O texto de João começa dizendo: tendo amado os que eram seus, amou-o até o fim. E termina como? Como que terminou esse amor de Jesus? Tranquilão. Não é não? Terminou Deus fazendo um joinha para ele. Isso aí, Jesus. Muito bom. Pode voltar. Não foi isso. O amor que amou até o fim, quando a gente está falando desse fim, é João dizendo para a gente: o amor dói mesmo. Sair da gente dói mesmo. Sair dessa zona de conforto em que nós estamos, muito bem, e que temos que estar, porque a gente precisa descansar de vez em quando. Já fez de novo meu jabá do descanso, fecha parênteses do descanso. Sair desse lugar dói mesmo. Jesus não promete que não vai doer. O que Ele nos promete é: ao entregar amor, nós vamos receber amor. Mesmo entregando esse amor imperfeito, incompleto e humano, Deus nos devolve um amor divino. Deus nos devolve um amor que nos abraça, nos acolhe e que faz morada em nós. Então, ao amar, ao combater o mal com o amor, ao espalhar luz de maneira a não usar as mesmas ferramentas das trevas, porque esse é um dos grandes problemas. Se eu uso as mesmas ferramentas do mal, será que eu não me torno exatamente aquilo contra o que eu estou lutando? Ficaremos aí com essa pergunta ao longo deste meu hiperfoco sobre o mal, para a gente pensar como é que a gente combate o mal. As palavras de Jesus, o discurso de João, nos convidam a pensar de um outro lugar. E o convite é esse: ao olhar para o mundo e escolher sair da minha zona de conforto, ao amar como Jesus me amou, ao entregar esse amor, a promessa é que eu receberei amor de volta. Não das pessoas. Certamente sem reconhecimentos. Não seremos reconhecidos pelo bem que a gente faz. Não seremos reconhecidos pela luz que a gente entrega. Pode ser que sim, pode ser que não. É mais provável que não. A promessa de Jesus, no entanto, é que nós seremos amados. Ao amar e entregar amor, nós receberemos amor de volta. Vou encerrar compartilhando com vocês um texto que eu escrevi, que eu não me lembro quando foi, mas que eu acho que podia encerrar essa duologia. Em seguida nós vamos orar. Se Deus é todo-poderoso, então eu já recebi tudo que Deus poderia me dar. Eu vi o que o poder é capaz de fazer, e eu não preciso de mais poder. Eu quero um Deus que é todo majestoso, que irradia plenitude. Um Deus que seja uma gargalhada estrondorosa, dessas que doem a barriga em um momento, e que em outro seja desses derramar da alma de um longo choro, um pranto lânguido. Eu prefiro um Deus bagunçado, desses que sente tudo profundamente em um arco-íris de emoções. Eu quero que o meu Deus comporte todos os pronomes, que meu Deus seja verbo e adjetivo, deslumbramento, questionamento, resposta, maravilhamento, equilíbrio, esperança, dor, dádiva, dúvida, desejo, beijo, sussurro, grito, promessa, pensamento, prática, nascimento, criação. Que meu Deus seja todo tipo de chuva, todos os brilhos do sol, que seja uma cacofonia de inspirações e expirações, um coro de momentos de presença e ausência de fôlego.
Eu quero um Deus que seja grande o suficiente para refletir tudo que há de belo. Mas também quero um Deus que vê cada vazio terrível, repleto da solidão angustiante, e diante dessa escuridão tenebrosa, desprovido de poder, não faz outra coisa que não seja amar e consistentemente infundir luz e mais luz. Eu quero um Deus que seja tudo que pode ser: supernovas, buracos negros, universo, luz, anos, fracassos, um amor multidimensional, cósmico, atravessando o multiverso, que me alcança. Desse amor que recebemos, o convite de Jesus é: não guardem para vocês. Só se combate o mal com amor. A gente só destrói as trevas a partir desse lugar. Não é fácil, é extremamente doloroso, desconfortável, terrível, não recomendo, mas a palavra de Jesus é: ao amar, vocês também serão amados. Deus que nos ama e nos inspira e enche o nosso coração de fôlego de vida, renova as nossas forças para amar como Jesus nos amou. Nos conduz a caminhos luminosos e nos ajuda todos os dias a combater esse mal que parece indestrutível, parece que já venceu, e talvez já tenha vencido em alguns aspectos, mas não permita que nas nossas vidas o mal vença também. Que nos nossos corações haja sempre espaço para o renovo desse amor. E ao amarmos, Ruá, nós pedimos que a gente possa encontrar também esse amor que nos foi prometido, esse amor divino que faz morada em nós. Em nome de Jesus. Amém.